Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Dica de Qualidade. Hoje vamos falar sobre controle entre equipamentos. Quando a gente tem mais de um equipamento, a gente precisa fazer algum controle entre eles, Jane? Sim, com certeza. Você precisa garantir que os equipamentos eles estão uniformes. Então, como é que você faz isso? Primeiro, você determina qual é a periodicidade que você vai fazer esse controle. Depois, você determina quantas amostras você vai fazer. Com quantas amostras você vai fazer. Então, no nosso laboratório, a gente determinou que nós fazemos controle com 2 amostras, com níveis diferentes, normal e patológico. Então, eu pego 2 amostras, processo o hemograma no aparelho 1, depois processo no aparelho 2, depois processo no aparelho 3. E depois eu vou fazer a comparação desses resultados. Além de determinar a periodicidade, além de determinar quantas amostras, eu preciso determinar sempre os critérios de aceitabilidade. E os critérios de aceitabilidade, eles não podem ser aleatórios, né? Tem que ser de escolas cientificamente válidas. Então, a gente sempre usa a tabela de Carmen Ricos, né? Lá do site de Westgard, e pega o erro total para fazer essa comparação dos meus resultados. Então, os resultados, eu preciso garantir a uniformidade dos aparelhos, eu preciso garantir que se eu for no laboratório processar um hemograma hoje, tá lá na máquina 1, e se eu resolver passar ele de tarde na máquina 2, se eu vou lá no laboratório fazer um outro hemograma, aí dessa vez minha amostra foi processada na amostra 2. Obviamente que a gente sabe que existe a diferença de resultados, né? Às vezes questão de horas, um hemograma ele pode mudar absurdamente, como também ele pode permanecer com aqueles mesmos resultados. Mas eu preciso ter essa garantia. Como é que eu tenho essa garantia? Fazendo a comparação dos meus resultados. Então, eu pego os dados brutos e vou para a minha tabela lá no Excel e vou comparar os resultados. Tem uma forma simples, por exemplo, a hemoglobina glicada. Eu tenho também 3 equipamentos, pego 2 amostras, normal e patológico, e passo nos 3 equipamentos e vou comparar. Qual é o valor, qual é o meu critério de aceitabilidade? Você tem lá na tabela de Carmen Ricos que, para o resultado de hemoglobina glicada, o percentual de variação é 3%. Já na tabela da NGSP, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela diz que é 3,5%. Então, você primeiro vai ter que adotar o seu critério e depois você vai fazer essa comparação. Inicialmente, logo quando nós implantamos isso foi feito de forma quinzenal. Depois nós vimos que os nossos aparelhos tinham um sistema que ele era extremamente uniforme. Então, nós determinamos que no ano a gente faz isso 4 vezes. Então, é trimestral. Oh, show. Jane, tem alguma literatura que oriente em relação ao tempo ideal para padronização? Não, a literatura, por exemplo, Norma Palco, se ele for lá, ele vai lhe dizer assim, uma periodicidade válida. Então, isso é questão de interpretação, o que é válido para você. Sim, né? Acaba sendo subjetivo também. Exatamente. Foi o que, como eu falei, quando a gente começou, a gente fazia isso quinzenalmente. Meu Deus do céu, era tanto trabalho, porque nós temos várias máquinas, né? Então, a gente fazia esse controle a cada 15 dias. Depois foi visto que os resultados eles eram tão precisos que não havia necessidade de você fazer aquilo a cada 15 dias. Aí mudamos para mensal. Continuamos dizendo, não precisa fazer mensal, porque os resultados eles são uniformes. Aí passamos para a periodicidade de 4 vezes no ano, é trimestral. Então, se eu tenho 2 equipamentos, se eu tenho 3 aparelhos de hemograma, se eu tenho 3 aparelhos de hemoglobina glicada, eu preciso fazer essa comparação dos meus resultados, né? Para garantir a eficácia e a qualidade dos resultados para os pacientes. Aí tem um outro detalhe. Às vezes você tem 2 equipamentos iguais, mas que você realiza exames diferentes. Como é que você faz isso? Por exemplo, eu tenho 2 aparelhos de coagulação. Um aparelho de coagulação, eu faço a coagulação comum, TP, TTPF, brinogênio. No outro, eu faço a coagulação especial. Antitrombina 3, fator 8, anticoagulante lúpico, proteína C, proteína S. Eu preciso fazer a comparabilidade entre esses equipamentos no mesmo período, não. Aí a gente documentou que ocasionalmente eu vou fazer da coagulação. O que é esse ocasionalmente? É se uma das máquinas quebrar e eu precisar fazer, por exemplo, na máquina 1 eu faço TP, na máquina 2 eu faço antitrombina 3. A minha máquina 1 quebrou. Eu vou ter que pegar e passar todos os meus pacientes para a máquina 2.
antes de passar controle, depois de passar controle, de fazer a calibração, eu preciso fazer a comparação entre pacientes. Sim, até para você ver se Exatamente. aquele equipamento que você não tinha uma rotina de usar, Isso. ele está dentro aí dos parâmetros esperados. Isso. Tudo isso para garantir, né, um laudo de qualidade, exatamente, de acordo aí com a condição do paciente. E Jane, em relação ainda à periodicidade, né, com 3 meses, 15 dias, um mês, isso também, pessoal, acaba sendo influenciado pelo sistema analítico que você tem, então vai acabar variando de rotina para rotina. O importante é que você faça aí a comparação desses 2 equipamentos de acordo com a sua realidade. É algo aí que você não pode deixar passar, porque assim você verifica, acompanha o seu sistema analítico de todas as formas possíveis, aí garantindo o melhor resultado para o seu paciente, para o seu cliente. E esse foi o nosso quadro de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, vocês já sabiam que isso era necessário fazer, vocês sabiam que era realizado dessa forma? Comentem aqui o que vocês acharam, se tiverem alguma dica, sugestão, pode falar também, porque a sua dica pode estar aí no nosso próximo quadro, aí no nosso próximo episódio. Beijos e até lá! Tchau, tchau.